Ligamos para o pastor Alex. Se ele der para dar um jeito lá na agenda dele estar com a gente, ele faz de tudo para estar aqui, né? Eu não sei porque que ele gosta da gente, né? Mas a gente gosta dele, né? Do trabalho dele que o Senhor tem usado. Os irmãos recebem com alegria o pastor Alex. Você pode dizer amém? Dê um lindo aplauso ao Senhor pela vida dele. Ele estará aqui nos falando até às 10h30, nos ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Bom dia. Queridos, é uma graça do Pai estar aqui na Central. Sempre, quando eu recebo o convite do pastor Elias, eu fico muito feliz. E falo do fundo da minha alma. Eu vou repetir o que eu disse ontem lá em São João da Barra. Se um dia Deus permitir que eu e minha família venhamos a morar aqui em Campos dos Goitacazes, nós vamos estar juntos aqui servindo ao Senhor. Glórias a Deus. Pastor Elias é uma referência, um amigo. Eu não vou dizer um pai porque ele está muito novo, né, gente? Glórias a Deus. Queridos, quantos querem ouvir a palavra do Senhor nessa manhã? Um texto para nossa reflexão. Isaías, no capítulo de número 39. Isaías 39. Isaías 39. Gostaria que você acompanhasse a leitura bíblica, prestando toda atenção. Nós vamos extrair do texto também nesta manhã. Isaías 39. Localizou o texto, responda com amém. Leiamos então. Naquele tempo, enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que estava doente e já tinha convalescido. E Ezequias alegrou-se com eles e lhes mostrou a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias e os melhores ungüentos e toda a sua casa de armas e tudo o que se achava nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve em sua casa, nem todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieram a ti? E Ezequias lhe disse: de uma terra remota, vieram a mim de Babilônia. E disse ele: que foi que viram em tua casa? E disse Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, e coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Verso 5. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Verso 7, dobre atenção aqui. E até de teus filhos, que procederem de ti e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei de Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: pois haverá paz e verdade em meus dias. E você diz amém. Fecha a sua Bíblia, coloque a mão no teu coração e peça ao Senhor para falar com você. Pai, a tua palavra, nós estamos aqui para te ouvir e nada nos interessa a não ser a tua voz. Ministre em nós, fale conosco. Precisamos sair daqui nessa manhã sabendo
que o Senhor nos dê uma direção. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, essa palavra, na verdade, ela tem falado comigo por algum tempo, e eu preciso de toda a sua atenção nessa manhã, para que tu possas entender a revelação de Deus. Quem está aqui muito necessitado em ouvir a voz do Pai? Você entendeu que esse texto nos destaca a figura do rei Ezequias, que na verdade aqui está recebendo uma visita dos mensageiros de Merodach-Baladã, na verdade aqui, Merodach-Baladã II, filho de Baladã. Eu quero que você entenda que essa visita acontece no último ciclo da vida do rei Ezequias, a saber que a vida dele fora composta de alguns ciclos, nós podemos até dividi-la, e esse Merodach-Baladã agora lhe faz uma visita nos últimos dias que Ezequias tem de existência, uma espécie de acrescentar do Senhor, que nós vamos entender aqui no contexto. Mas só para você já entender o norte da mensagem, ele está desfrutando do seu último ciclo quando recebe a visita de Merodach-Baladã. A minha interrogativa e a minha pergunta nesta manhã, já para te dar norte para o entendimento, é esta: o que tu farias se você soubesse que você está vivenciando os seus últimos meses ou últimos anos, talvez até últimos dias aqui na terra? Qual seria a sua reação ou as suas atitudes se você soubesse que é o seu último ciclo? Porque Merodach-Baladã faz questão de aparecer nesse último período da vida do rei Ezequias. Só para você entender bem, Merodach-Baladã, ele era um líder de uma tribo de um pântano e vai se tornar rei de Babilônia. E Merodach-Baladã, no seu significado, na raiz do seu nome, significa morte ou adoração a Baal. É muito importante você assimilar essa informação para entender toda a mensagem. Merodach-Baladã significa morte ou adoração a Baal, e ele está visitando Ezequias no último ciclo da sua vida. Mas Ezequias aparece na história bíblica como um dos maiores reis de Judá, e ele governava a partir de Jerusalém. Se você fizer um comparativo com Davi, que até hoje é considerado um dos maiores reis da história, se você colocar na balança os seus feitos, tanto de Davi quanto de Ezequias, parece que essa balança pende mais para Ezequias quando se trata de atos ou de feitos, coisas sobrenaturais. Eu quero que você entenda que parece em toda a história bíblica que Ezequias faz mais do que Davi, mas por que será que Davi aparece mais do que Ezequias? Entenda que Ezequias começa muito bem, mas parece que vai terminar mal. Já Davi tem as suas adversidades, vive sempre nas suas intempéries, mas parece que Davi tinha uma característica: mesmo começando bem, tendo tropeços, ele vai terminar bem. Entenda que Davi não ousava pecar no mesmo pecado pela segunda vez. Ele até tropeçara, nós poderíamos aqui citar muitos erros de Davi, mas ele entrava nas recâmaras da intimidade com Deus e dizia: eu conheço os meus pecados, me perdoa e cria em mim um coração puro, não afaste de mim o teu espírito. E Deus tinha algo especial com Davi, e Davi então começa bem, tem as suas adversidades no caminho que interrompem por um período de tempo a sua comunhão, mas vai terminar bem. Ezequias parece que começa muito bem, mas parece que vai terminar mal.
Mais interessante que começar bem é terminar bem. Mas vamos lá, vamos saber um pouco sobre a vida de quem é esse grande monarca, esse grande líder, esse grande rei chamado Ezequias. Ele aparece governando com o seu pai Acais. Agora comece a perceber de quem estamos tratando aqui nessa manhã. No seu primeiro dia de governo, ele vai já começar uma grande faxina no templo. Ele vai agora restaurar a adoração. Ele vai quebrar os altares de Baal. Ele agora vai expulsar os feiticeiros. Ezequias aparece no contexto bíblico como um grande reformador. Ele é aquele que vai refazer toda a estrutura, vai reparar algumas brechas que ainda estavam nos muros. Ele vai expulsar a idolatria. Ele vai quebrar aquela serpente de bronze, a Neustã, que fora construída ainda na época de Moisés, que quando alguém olhava para aquela serpente recebia cura, e agora depois que a serpente para de curar, ela se torna um objeto de idolatria, e Ezequias não aceita a idolatria no seu governo, e ele manda despedaçar aquela serpente. É um rei reformador que coloca a casa em ordem. Jerusalém é fortalecida, o governo de Judá começa a crescer, tudo está bem ajustado. Um rei que colocou ordem na casa, um rei que fez um pacto de fidelidade com Deus, um rei que tinha um alinhamento com o Senhor, um grande reformador. Tanto que Judá começa a se fortalecer, Jerusalém agora está crescendo e cercada. Isso começa a chamar a atenção das nações vizinhas, e é muito importante você saber que todo sucesso, de alguma forma, vai atrair alguns inimigos. Está na Bíblia que agora ele começa a enfrentar uma das suas piores batalhas. Um rei muito poderoso, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. Consegue repetir comigo nessa manhã esse nome? Senaqueribe? Um rei que possuía o maior material bélico da sua época. Estava devastando as nações vizinhas. Já havia demonstrado o seu poderio. E Senaqueribe era uma espécie de genocida. Ele acabava com a raça onde ele entrava. Entenda que ele já havia demonstrado nas nações vizinhas o que ele era capaz de fazer, tanto que ele já havia devastado Samaria ou Samaria, e agora ele vai ameaçar o governo do rei Ezequias. Ezequias havia construído uma espécie de aqueduto para que em tempos de guerra a água não faltasse. Esse Senaqueribe, ele é tão estrategista que ele descobre aquele túnel que Ezequias fizera, que nos tempos de Jesus você conhece como o tanque de Siloé, que dá de frente à porta das águas, e ele agora já ameaça, antes de lutar, tentando intimidar o governo de Ezequias, ele ameaça fazer cessar a água. Deixa eu tentar lhe explicar o que significa essa afronta. Ele está dizendo: se vocês resistirem ao meu poder e tentarem lutar, simplesmente vocês vão morrer de sede, porque vocês não vão ter água para beber. E você sabe, se não tiver água para beber, como é que haverá o cultivo dos alimentos e como os animais vão sobreviver? Ele está dizendo: vocês vão também morrer de fome, vai faltar água e vai faltar comida. Perceba que Senaqueribe, ele não quer nem mesmo lutar, ele quer apenas vencer na chamada intimidação. Agora, Ezequias resiste, mas parece que o exército de Senaqueribe é invencível, o poder bélico é maior, e ele ainda manda uma mensagem dizendo o seguinte: não adianta tentarem clamar ao vosso Deus. Olha o que eu já fiz com os deuses das nações vizinhas, a saber, Amate e Arpade. Eu peguei todos os deuses de prata, de bronze, de barro e de ferro, os aprisionei e eles estão na minha bagagem. O vosso Deus não pode fazer nada. Entenda que a afronta
está diante de Ezequias, e agora, como se não bastasse, esse inimigo parece tão poderoso que ele começa agora a ironizar a guerra. Ele envia uma carta para o Rabsaque, que vai agora entregar essa carta além dos muros, dizendo o seguinte: se os judeus não se curvarem diante de Senaqueribe, vocês vão ter que beber da própria urina, e vão ter que comer das próprias fezes. E o que fazer quando a cidade está cercada? O inimigo é mais forte, e parece que é uma guerra que não se vence. Uma carta está nas mãos daquele rei. Perceba a partir daqui quem é Ezequias. Ele recebe aquela carta, ele vai colocar a carta debaixo dos seus joelhos, e ele diz: eu dei a glória ao Senhor, e se a glória é tua, a afronta também é tua. Todas as vezes que você ficar com a glória, você também terá que ficar com a afronta. Mas todas as vezes que você der a glória para Deus, a afronta também é dele. Aquela oração, com uma carta debaixo dos joelhos, com o inimigo forte, com uma cidade cercada, com uma guerra invencível, com o inimigo intransponível, aquela oração sobe. E o Senhor diz: canta, virgem, filha de Sião, ele não vai atirar uma flecha. Eu vou colocar um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e ele vai procurar caminhos para fugir da sua presença. Se eu liberar já uma profecia nesse momento inicial, alguém recebe? Uma afronta está sendo cancelada nessa manhã. O inimigo já começa a receber a informação que ele vai ter que recuar. Existe alguém que ainda coloca uma carta debaixo dos seus joelhos? Eu não sei o que ele falara para Deus precisamente naquela oração. Tem coisas que nós vamos entender só quando chegar no céu, mas alguma coisa ele fala, porque Deus aqui no contexto chama um anjo, e eu não sei o que Deus falou para aquele anjo, mas aquele anjo saiu do céu com tanta fúria, que ele começou a matar no início da noite, e terminou de matar no início da manhã. Aquele anjo, naquela noite, somente um anjo matou 185 mil soldados do rei Senaqueribe. Eu não sei o que aquele anjo ouviu de Deus e o que Deus ouviu de Ezequias, mas sabe quem é Ezequias? É um homem que faz com que Deus traga vitórias em guerras invencíveis. Ezequias é um homem que coloca uma carta debaixo dos joelhos e faz Deus matar 185 mil homens. Ezequias é um homem que ativa a fúria de anjos. Que homem é esse? Ele chama-se Ezequias. A propósito, é bom você saber que a sua oração tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Se eu fosse você, eu tomava até cuidado com aquilo que você ora, porque Deus matou 185 mil por conta de uma oração feita de um homem de Deus. Ezequias ativa a fúria de anjos, e agora essa batalha é vencida, e parece que ele vai ter paz, mas não é assim que acontece. A Bíblia diz que logo após vencer essa guerra, ele agora tem uma guerra interna. Capítulo 38, você pode ler na sua casa ainda hoje. Ele agora está acometido de uma enfermidade mortal. Alguém diz que é uma úlcera, outros dizem que é um câncer. E ele procura médico e médico não resolve. Ele vai para o leito e ele agora começa a se perguntar: por que Deus mata 185 mil
e não consegue agora curá-lo. Ele é rei, dobre atenção, mas ele não é profeta. Então ele quer saber o que está acontecendo, porque que a enfermidade está lhe arrancando a vida. E ele manda chamar o profeta, e o profeta dessa época é Isaías, o filho de Amós, que vai fazer uma visita ao palácio. Quando Isaías adentra, o rei está no leito. E o rei agora quer saber por que ele está doente. Haja visto que Deus tem se manifestado e ele tem sido fiel a esse Deus. E Ezequias agora olha para Isaías como se estivesse perguntando o seguinte: fala com teu Deus, o que está acontecendo? Se você tem acesso ao céu, me explica o meu momento, eu preciso da voz profética. Irmãos, tem muita coisa que nós só vamos entender quando chegarmos no céu. Haja visto que o céu é muito mais organizado que a terra, eu creio, e não se escandalize, que lá no céu deve ter um departamento pessoal, onde nossos dias estão ali registrados numa espécie de cartório celestial. O dia do início, o dia do fim. E parece que Isaías agora consulta o céu e quer saber como está a situação do rei Ezequias. Se tem um anjo trabalhando lá, ele vai buscar nos arquivos. Sei que a informação desce do céu e o Senhor diz: profetiza, os dias de Ezequias se findaram. Ele cumpriu o seu propósito. Avisa a ele que ele vai morrer, já que ele quer saber. Ele não vai se levantar desse leito. Isaías, que não tem problema em profetizar reis, porque já tiveram uma experiência lá no capítulo 6, quando ele era dependente do rei Uzias. O rei Uzias morre, ele tem uma revelação de um trono que não é da terra, mas aparece um trono no alto, onde um rei é mais poderoso. Então ele sabe que a dependência dele não está nos tronos da terra, mas está em alguém que tem um domínio no céu. Escuta, ele olha para Ezequias e diz: assim diz o Senhor, os teus dias se findaram. Tenta colocar a casa e preparar um substituto, porque certamente morrerás. Que notícia, que sentença. Isaías não é um bondoso pastor como o pastor Elias. Ele profetiza, vira as costas e não dá nem direito a aconselhamento ou explicação. O Ezequias está sozinho, sem direito de falar, com uma sentença que ele não tem dúvidas que foi o céu que liberou. Qual é a reação deste homem quando recebe a sentença de morte? Olha o texto, ele vai virar o rosto para a parede, colocar o seu rosto na parede e começa a derramar lágrimas. E ele diz: levarás o teu servo no melhor dos seus dias? Lembra-te, eu fui fiel, eu quebrei os altares, eu ajustei a tua casa, eu restaurei a tua adoração. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Eu não quero morrer agora, eu preciso de mais um tempo. Não me leve agora, muda alguma coisa em cima. Eu preciso de mais vida, eu tenho que me levantar desse leito. E a lágrima descendo no rosto, a oração mais uma vez subindo. Não, está no texto, irmãos, isso aqui mexe comigo. Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Quem ainda crê que Deus ouve? Quem ainda crê que Deus vê? Um rei com o rosto na parede, orando e derramando lágrimas. Onde está Isaías? Na parte central da cidade. Acabou de profetizar.
exerceu o ministério profético com perfeição. Para surpresa dele, o Deus Yahvé grita lá de cima: Isaías! Fala, Jeová. Volta às recâmaras do rei. Acabei de sair de lá, Jeová. Vá lá e profetiza novamente. E diga que ele não mais morrerás. Mas eu acrescento 15 anos à sua vida. Não, irmão. Você dá glória a Deus porque não era com você. Você imagina, eu sei que tem profetas aqui. Você profetiza e diz: vai morrer. E agora 10 minutos depois alguém chora, alguém ora, e Deus diz: volta lá que eu mudei de ideia. Oh Deus, e o meu ofício profético vai perder credibilidade? E o meu orgulho de profeta vai ser ferido? Irmãos, Deus não está aí retido ou detido ao orgulho de homens. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, e não precisa da aprovação de ninguém. Volta lá, Isaías. E lá volta Isaías, o profeta. Agora, preste atenção. Que rei é esse que quebra sentenças? Que nível de intimidade é esta que faz Deus revogar a sua palavra? Que rei é esse que confunde os profetas? Sabe qual é o nome dele? Ezequias. Isaías volta e diz: assim diz o Senhor, não mais morrerás, mas ele acrescenta 15 anos à sua vida. Está pensando que o Ezequias recebe a palavra de bom grado? Ele diz: tu acabou de falar que eu vou morrer, e agora você diz que eu vou viver. Em qual palavra eu acredito? Parece que Isaías está dizendo: Senhor, está vendo onde o Senhor me coloca? Ele diz assim: eu quero saber se a palavra que está na tua boca é verdade e provém do Senhor. Então me dê um sinal para saber que a tua profecia é verdade. E aí Isaías diz: está vendo aí, Jeová? Eles estão próximos à escadaria de Acais, que funciona como uma espécie de relógio da época, um aparelho oriundo do Egito que reflete a sombra do sol na escada, e no declinar da sombra do sol é medido o tempo, horário. O Ezequias olha e diz: está vendo aquela sombra na escada, no relógio de meu pai? Eu quero ver aquela sombra voltar a nível de 10 graus, para mim saber que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Isaías olha e diz: você está vendo, Jeová? Ele quer ver o tempo voltar, e o Senhor sabe que eu não consigo fazer essas coisas. Pois é, Isaías, mas o que eu mando você fazer, quem garante sou eu. E se você não pode, é porque eu ainda posso. Quem crê que Deus pode essas coisas? Não, irmão, esse rei é meio problemático. Ele está querendo ver o tempo voltar. Alguém diz aqui em história bíblica que isso aqui se trata de 40 minutos. Outros dizem que é tarde voltando a ser manhã. É a sombra do sol retornando. Agora, parece simples, mas não é. Deus aqui, para cumprir e fazer esse sinal, ele precisa mexer no sistema solar. Ele precisa intervir na Via Láctea. Quem crê que Deus pode? Sabe o que aconteceu? Que vai dando glória se você entender. Deus olhou para o sistema que ele criara e ele diz: ô sol! Pois não, general. Eu vou mexer na tua casa, fica paradinho. Fica à vontade, Deus, a casa é sua. Ele diz: ô lua!
A lua se apresenta e ele diz: acompanha a terra no movimento que ela fará por minha ordem. E a terra nunca fez, se vira para acompanhar. Ele diz: ó terra! E ela aparece e diz: Deus do haja, pela tua palavra me criastes. Terra, escuta a minha voz. Pare o movimento de translação que tu fazes em torno do sol agora. E a terra, sem entender, parou. É só isso, Deus? Não, terra. Pare o movimento de rotação que faz em torno de si mesma agora. E a terra parece que está dizendo: ó Deus, tu sabe que o Senhor está colocando em risco. Porque se a terra parar de girar, deixa eu te explicar. Dependendo do tempo que ela ficar parada, a parte exposta ao sol vai se tornar incandescente. Aqui morre gente de calor. A parte que não vai ficar exposta ao sol vai se tornar glacial. Aqui morre gente de frio. E a terra está dizendo: o senhor tem certeza? Pode parar a terra. Agora não só pare, mas inverta o movimento de rotação e comece a girar no sentido contrário. Terra, somente 10 graus. Jeová, o senhor tem certeza? Irmão, deixa eu te explicar isso aqui. Se a terra girar ao contrário, os oceanos vão se derramar. A pressão é tão grande que a relva implode, acaba com a vegetação. E a terra está dizendo: Deus vai derramar tudo e vai explodir tudo. E Deus está dizendo: pode voltar, porque eu vou segurar com a minha mão. Ô Deus, só uma perguntinha: para que o Senhor está fazendo isso tudo? É que eu quero mostrar para um homem que eu sou Deus na vida dele, terra. Irmão, se levantar as duas mãos nessa manhã, eu estou pentecostal para profetizar hoje. Eu sei que você entrou aqui duvidoso, mas lá vai a primeira profecia: o Senhor vai lhe dar alguns sinais. Eu sei que você tem falado com Deus que não sabe mais o que fazer, mas Ele me trouxe aqui nessa manhã para lhe dizer: nem que Ele tenha que mover os céus e a terra, tem uma providência chegando na tua vida, tem algo acontecendo para te honrar. Existem coisas que não voltavam, mas vão começar a voltar. Tem alguém recebendo? Existem coisas que passaram, mas vão retroceder. Existem coisas que o homem não pode mais fazer, mas já tem uma mão. Uriamaia. Alguém levante as mãos nessa manhã, adore ao Senhor, porque a profecia está na minha boca. Algo vai voltar, algo vai retroceder, algo vai acontecer. Já existe a terra se movimentando com esse propósito, céu se movimentando, o impossível acontecendo. Qual é o nome desse rei que movimenta o céu, que revoga a sentença? Qual é o nome desse rei que, derramando lágrimas, faz Deus mudar de ideia? O seu nome é Ezequias. Que rei, quando a terra faz o giro ao contrário, 10 graus aparecem, a enfermidade vai embora do seu corpo. Alguém deu aleluia? Eu vou até profetizar. Estou debaixo da revelação da palavra. Deus vai curar alguém aqui nessa manhã. E calamante. Tem uma enfermidade que o médico já te desenganou. Deus vai tocar em você nessa manhã. Alguém adora ao Senhor por alguns instantes? Desceu algo aqui. Eu não jogo palavras no ar, abre a sua boca. A saúde vai voltar, a força vai voltar, tudo vai começar a funcionar de novo. Existe um acrescentar de dias. Seu nome é Ezequias, o rei reformador, o rei da carta, debaixo dos joelhos. O Deus que revoga a sentença por conta da sua oração. O seu nome ainda é Ezequias. Agora, quando isso acontece,
Ezequias se torna ainda mais famoso. As nações ficam sabendo que ele se recuperou de uma doença que ninguém poderia curá-lo. Então a fama aumenta e os reis começam a visitá-lo. O auge do sucesso acontece aqui. E nesse auge, ele recebe a visita dos mensageiros de Merodach-Baladã. Dobre a sua atenção, preguei até aqui para te explicar a partir daqui. Deus acabou de lhe dar vida. E por que Deus lhe deu vida? É porque ele quebrou os altares de Baal. Ele refez a adoração, quebrou a serpente de bronze, estabeleceu a adoração ao único Deus. E agora que ele atinge o auge do sucesso e tem um acrescentar de 15 anos, ele recebe uma visita. Pausa aqui só para trazer novamente no seu entendimento a interrogativa. Se tu soubesses aqui nessa manhã que você só tem mais 15 anos, o que tu farias? Se Deus agora falasse contigo como falara a Ezequias, você tem mais 15 anos, como tu sairias da central nessa manhã? Amarias mais? Perdoarias mais? Correrias mais? Abraçarias mais? Sorririas mais? Consagrarias mais? Jejuarias mais? O que tu farias se você soubesse que esse é o último ciclo? Você só tem mais esse tempo. Porque nesse tempo, no auge do sucesso, ele recebe a visita de Merodach-Baladã, e você já entendeu o significado do nome: morte ou adoração a Baal. E por que será que Ezequias, no auge, recebe a visita de Merodach-Baladã? Escuta, essa palavra que mexeu muito comigo. Cuidado com o sucesso. Ele é pior do que o insucesso quando diz respeito à queda. Merodach-Baladã, ele não aparece de chifre, de capa preta ou de cara feia. Olha o texto. Merodach-Baladã lhe envia presentes. E Ezequias se alegra com os presentes. Abre a porta e deixa Merodach-Baladã e seus mensageiros entrarem. Um alerta nessa manhã: cuidado com os presentes. Cuidado com as propostas que quebram princípios que você sabe que são inquebráveis. Ele abre a porta, ele acabou de receber a vida. E por que será que ele está abrindo a porta para a morte? Ele quebrou altares, e por que no último ciclo ele abre a porta para adoração a Baal? Dá para entender? Deus lhe dá vida e ele está recebendo presentes e abrindo a porta para a morte. Alguém que começou bem e agora está abrindo a porta à adoração a Baal. Ezequias, cuidado. Saiba quem é Merodach-Baladã. Saiba com quem você se ajunta, Ezequias. Procure saber quem ele é antes de abrir a porta para ele entrar, Ezequias. Ezequias, volte a ser o rei estrategista de guerra e vigilante. Ezequias, não relaxa nos últimos dias da sua vida, Ezequias. Ezequias, não vai para a zona de conforto, Ezequias. Cuidado com quem você deixa entrar na sua intimidade, Ezequias. Cuidado para quem você revela segredos da tua casa, Ezequias. Merodach-Baladã, através de seus mensageiros, tem acesso a tudo. Ele mostra a casa de armas, ele mostra os tesouros, ele mostra as riquezas que seus pais conquistaram. E o inimigo, disfarçado,
de bom moço, tem acesso a tudo. Quando eles estão saindo, quem é que está entrando no palácio? Isaías, o profeta, novamente. Os mensageiros saem e Isaías faz uma pergunta: Ezequias, o que eles viram que você mostrou a eles? E Ezequias simplesmente diz: eles viram tudo, e não há nada que eu não lhe mostrasse. Afinal de contas, o rei sou eu, quem conquistou fui eu, o reino porventura não é meu, e se é meu eu mostro para quem eu quiser. Está acontecendo alguma coisa com Ezequias? O que será que está acontecendo com o rei que começou tão bem? O que será que está acontecendo com o monarca que orava e Deus respondia? Eu mostrei tudo. Mostrei o que eu quis mostrar e abri para quem eu quiser abrir. Isaías, mais uma vez, recebe a palavra profética. Dobre atenção aqui. Ele diz: pois bem, então, assim diz o Senhor: haverá dias em que tudo que entesouraram teus pais será levado para a Babilônia. Agora escuta, ele diz: até de teus filhos, a tua descendência que procederem de ti, eles serão levados como escravos, eunucos, para servir em terra estranha. Olha o findar do texto que você leu. Ezequias recebe aquela palavra e diz: Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, que os filhos serão levados, que tudo vai ser roubado. Boa é a palavra, desde que haja paz nos meus dias. Não. Por mais que seja um texto santo, você que está aqui comigo, veja se não traz uma indignação. Então quer dizer que pode ser tudo roubado, os filhos podem se tornar escravos, a descendência pode ficar comprometida, desde que os 15 anos que ele tem para viver, haja paz e segurança. Alguém aqui consegue me falar onde foi parar o rei da oração e das lágrimas? Alguém aqui sabe me dizer onde está o homem que colocava uma carta debaixo do joelho? Quando ele recebe a informação que os filhos serão escravos, por que ele não foi colocar o rosto na parede novamente e derramar lágrimas? Mas ele diz: não, desde que haja paz, a minha prole pode ser comprometida, tudo pode ser roubado e levado. Onde está o sentimento de pai? Onde está o sentimento de compaixão pela próxima geração? Abrindo portas a Merodach Baladã. Alguém me diga onde está o crente aqui. Alguém me diga onde está o rei que ativa a fúria de anjos. Eu estou procurando aqui o homem que faz Deus mover os céus. Eu não estou encontrando. Porque nesse acrescentar, nessa extensão de tempo de 15 anos, ele vai gerar Manassés. Vai ler no texto bíblico, Manassés é o pior rei da história. Também ele nasce no 3º ano desse acrescentar. Ele assume o governo com 12 anos de idade. O melhor rei que gerou o pior filho. Olhe para cá, sabe quem é Manassés? Manassés restaurou a adoração a demônios. Manassés fortaleceu a feitiçaria. Manassés ergueu novos altares de Baal que o seu pai quebrara. Sabe quem é Manassés? Manassés mandou cortar o profeta Isaías ao meio. Ele não respeita a voz profética. Sabe quem é Manassés? Manassés é aquele que pegou seus filhos quando nasceram e levou no vale de Inom,
onde o fogo ardia constantemente, lá na porta do monturo. Ele saía com a sua geração posterior e lançava na barriga de Moloque uma estátua que possuía uma fornalha na sua barriga. E quando crianças eram lançadas ali, os sacerdotes de Moloque batiam tambores para não se ouvir o grito das crianças. Manassés queimou os seus filhos. Manassés queimou o seu povo. E eu fico aqui pensando, será que é Manassés que queima os filhos? Ou Ezequias que queimou os netos? Quando abriu a porta para Merodach e Baladã entrar, quando se conformou em perder a sua geração. Estou sentindo o céu aqui, gente. Na verdade não tem a ver com você. Você tem uma dívida com a geração seguinte. Nós somos devedores dos nossos filhos. O que está acontecendo hoje no nosso país e no planeta é fruto do que alguém plantou antes de nós. E eu fico preocupado com o que vai acontecer depois de nós. Eu fico preocupado com que ensinamento deixaremos à próxima geração. Porque tem gente que começa muito bem e quando atinge aquilo que ele chama de sucesso, esmorece, fragiliza, perde o propósito. Eu estou aqui nessa manhã debaixo de uma voz profética. O Senhor mandou eu profetizar para alguém. Você pode ter começado bem, mas importa terminar bem. Levanta a tua mão que eu vou profetizando. Você começou santo e vai terminar santo. Você começou consagrado e vai terminar consagrado. Você começou forte e vai terminar forte. Começou na verdade e vai terminar na verdade. Começou obedecendo e vai terminar obedecendo. Lá vai, começou casado e vai terminar casado. Começou respeitando e vai terminar respeitando. Eu louvo a Deus que nessa manhã ainda dá tempo para alguém aqui sair dessa ceia hoje, que é o teu pacto com Deus, chegar na tua casa e bater a porta na cara de Merodach Baladã e dizer: aqui você não entra nunca mais, a minha prole você não compromete. Irmão, levanta a tua mão. Tem uma profecia na minha boca. Você não vai perder os teus filhos para o diabo. Não, você não vai perder a tua família para o inferno. Os teus filhos não vão queimar no vale de Inom. Se melhorar, o glória a Deus, eu vou profetizando. Na tua casa não vai ter bandido. Na tua casa não vai existir drogado. Na tua casa não vai existir prostituta. Não, na tua casa não vai existir homossexual nem lésbica. A tua casa vai gerar homens e mulheres de Deus. Alguém adore. Calabancho ia suia. E calamahas. Eu preguei até aqui para você entender. Quem é que não fez a oração de Ezequias por esse tempo? Deus, eu não posso morrer agora. Quem é que não orou dizendo: eu preciso de mais um tempo? Você viveu para ver o que aconteceu no planeta. Morreram 600 mil pessoas aqui. Sabe por que você está vivo? É porque você virou o rosto para uma parede. Colocou o rosto no travesseiro daquela cama quando a febre chegou. Quando o ar faltou. Quando os pulmões ficaram comprometidos. E você recebeu a notícia que tinha gente morrendo. Você disse: eu preciso de mais um tempo.
Cacheia. Estou sentindo o céu aqui, gente. Início de pandemia. Eu fui viajar ao Mato Grosso, pastor. Quando eu voltei, cheguei em casa naquela noite, comecei a sentir febre. E olha que parece que a minha imunidade é alta. Comecei a sentir calafrios. O ar começou a faltar. Eu olhei para minha esposa e para o meu filho e disse: o senhor não pode me levar agora. E eu comecei a tremer naquela noite de tanta febre. Estava com medo de ir ao hospital. Falei para a esposa sair do quarto. Virei o rosto para o lado, a lágrima desceu e eu disse: me deixa mais um tempo aqui. Se o senhor me deixar aqui por mais um tempo, eu vou fazer mais do que eu fiz. Eu vou correr para fazer aquilo que eu não fiz. Se o senhor me acrescentar dias, eu vou fazer mais a tua obra. O senhor vai ser primeiro lugar. Esse Ezequias poderia falar: Davi, agora tu vai ver o que é ser rei. Agora tu vai ver o que é adoração. Mas nos últimos dias ele relaxa. Ele vai para aquela chamada zona de conforto. Ele vive agora uma vida de medos, incertezas. Não arrisca mais. Não confia mais num Deus que move os céus. Eu sei que você está aqui porque Deus te acrescentou dias. Agora a pergunta dessa manhã de ceia é esta: o que tu farás com os teus últimos dias? Ainda bem que dá tempo de você deixar a ficha cair nessa manhã e sair daqui para mergulhar no teu propósito. Sair daqui para viver o que nunca viveu. O Senhor falou comigo, tem gente aqui que vai ter que voltar a colocar o rosto na parede. Você vai sair daqui, mas você vai ter que voltar também para aquele quarto, para as recâmaras da intimidade, fechando a porta para que o inimigo não entre. Tem alguém dependendo do teu comportamento. Tem alguém dependendo daquilo que você vai refletir na sua vida, na sua história. Eu fico pensando, pastor Elias, o que é que o meu filho, que é a minha dívida para a próxima geração, ele vai pensar de mim quando ele estiver lá na escola, conversando com os coleguinhas. Não só os meus filhos, mas eu fico pensando que os filhos dos meus filhos, quando estiver numa praça, sentado com amigos, e eles perguntarem: quem foi o teu avô? E talvez a informação que os meus netos vão ter é que o meu filho vai passar. Meu avô foi um homem que ficou casado com a mesma esposa durante toda a sua vida. Teve só ela e foi só dela. Ele pregou a palavra de Deus, gastou a vida no Evangelho, viveu uma vida íntegra e não se perdeu no final. Eu estou lutando todos os dias para ser assim. Eu fico pensando, eu sei do amor que o Senhor tem pelos seus netos. Se amanhã alguém perguntar para o filho do Pedro, né? Quem foi o seu avô? O bisavô. Ele vai dizer: foi um homem que pregou o Evangelho. Junto com pessoas fervorosas, eles construíram uma igreja ali em Campos. Trabalharam, acreditaram, movimentaram o céu. Mexeram com Deus e Deus enviou provisão. Gente guerreira se levantou para ajudar. E calamaia. Ele foi casado com a vovó Beth. Eu fico preocupado
com as informações que a próxima geração vai receber de nós. Você está escrevendo uma carta que alguém vai ler depois de você. Coloque a mão no ombro de alguém. Diga para ele ou para ela, se for da família, você já abraça. Diga, ainda dá tempo. Você ainda tem mais um tempo. Ele te deu mais um tempo. Ele te deu uma extensão de tempo. Orai, chura. Volta a derramar lágrimas. Volta a pegar a carta e colocar debaixo dos joelhos. Você não vai revidar nada. A vingança não é para você. Você ainda trabalha com a carta debaixo dos joelhos. Volta a movimentar os céus. Você só está aqui porque Deus enviou anjos e você não viu. A terra se movimentou porque você orou. O céu está aqui, irmãos. Merodach Baladã. Nossos filhos não serão queimados. Nós estamos aqui preparando o caminho para os próximos. Fica de pé comigo nessa manhã. Estou vendo Deus pegar a gente aqui, irmãos. Tua família está aí? Se a família tiver, tu vai abraçar todo mundo. Traz todo mundo aí para debaixo de suas asas. Nós vamos orar. Deus está contando contigo, porque um novo ciclo se inicia hoje. Irmão, que unção está liberada aqui. Começou bem, tu vai terminar bem. Calamassúria. Fica tranquilo, você não vai perdê-lo. Ainda dá tempo de reverter. Fica tranquila que a tua vida vai transformar a vida dela. Tu vai entrar para aquele quarto que vai derramar lágrimas. Eu vou fazer coisas voltarem. Cabaia, sorro. Ora pela tua casa. O Senhor ainda recebe a tua oração. Irmão, o Senhor ainda recebe essas lágrimas. Isso ainda fala com Ele. Volta como antigamente. Chorar e orar. Creia na movimentação do sistema. Creia que Ele envia anjos. Creia que você está aqui porque Ele decidiu que você ainda poderia fazer algo mais. Você viveu para ver um livramento. E calamaia. Ora, irmão, ora pela tua casa, ora. Nós não vamos perder a nossa prole. Não, nós não vamos perder os filhos. Os netos não serão comprometidos. Se Jesus não voltar, a tua casa será uma casa de profetas, de homens e mulheres de Deus. Ora mesmo, ora. Eu vou deixar você orar e nós vamos orar juntos. Mas eu creio na sua oração pela sua família. Olha lá, Jesus, pega ela. Uma mulher que movimentou os céus. Um homem que colocava a carta debaixo dos joelhos. Alguém que tinha um negócio com Deus. Ore. Deus te trouxe aqui para te despertar nessa manhã. Sai daqui correndo porque dá tempo. Sai daqui correndo porque ainda dá tempo. Você tem um tempo. Sua graça e te dê paz. Eu
até 1000 É isso aí. gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Eu oro por você. Oro para que Deus te fortaleça. Oro para que você não se perca no sucesso. Oro para que tu saias daqui amando mais, perdoando mais, fazendo mais, cumprindo o propósito com intensidade. Oro para que tu voltes a movimentar o céu. Oro para que tu voltes a derramar lágrimas e colocar o rosto na parede. Oro para que as cartas voltem para debaixo dos joelhos. Oro para que o seu legado seja lembrado nas próximas gerações. Eu te abençoo com essa palavra, em nome de Jesus. Continuemos adorando, irmãos.